E aí, gente, tudo bem? Vamos lá, esse é o último vídeo do terceiro bimestre. Esse vídeo a gente vai discutir um pouco sobre o Florestan Fernandes, né, algumas das suas ideias, alguns conceitos, né, e as imagens que Florestan Fernandes produziu a respeito do Brasil, né, já que é isso que a gente vem discutindo. Então, como esse é o último vídeo, serve também como lembrete, né, caso você tenha perdido alguma atividade anterior, não tenha lido algum texto, assistido algum vídeo, volte assistindo os anteriores, que aqui está sendo um pouco meio que na sequência, né? Tanto que a gente vai ver que Florestan Fernandes, ele faz algumas críticas ao Sérgio Buarque de Holanda e principalmente ao Gilberto Freire, tá? Então não pule etapas, tá bom? Se você esqueceu o seu caderno, pegue seu caderno aí, pause, pegue seu caderno e faça as anotações, tá bom? Então quem foi Florestan Fernandes? Né, ele morreu recentemente, vou colocar assim, né, em 1995. Então ele foi um grande teórico aí, teórico político do século XX. Né? Florestan Fernandes foi um sociólogo e político brasileiro, formado pela USP em Sociologia e Política. Ele também foi deputado federal pelo PT, onde ele participou da Assembleia Nacional Constituinte no final da década de 80. Eu acho que ele foi deputado por 2 mandatos, se não me engano. Né? É, é isso. A principal obra, ele tem 2 obras principais, né? Eu coloquei uma aqui, mas no final a gente vai abordar a outra, que o texto também fala sobre ela, que é a Revolução Burguesa. Então, além da Revolução Burguesa, ele escreveu A Integração do Negro na Sociedade de Classes, onde ele busca fazer aí todo um levantamento da questão racial ao longo da nossa história, como que toda a nossa história, todas as esferas da sociedade, elas são atravessadas pela questão racial. Né? O principal conceito discutido por Florestan Fernandes é o mito da democracia racial. Então, enquanto o Gilberto Freire criou a democracia racial, o Florestan Fernandes veio colocando o mito da democracia racial. Então, essa é uma das principais discussões que ele levanta. Né? E o tema, como eu já falei, são as relações étnico-raciais no Brasil. E a principal influência de Florestan Fernandes é Marx, tá bom? Então, enquanto o Gilberto Freire ele tem uma base mais weberiana, o Florestan Fernandes tem uma base mais marxista, tá bom? Então, como eu já falei, ele desenvolve uma crítica sobre a obra de Freire, em especial critica o que ele chama de mito da democracia racial. Né? Nega o caráter pacífico e integrador do processo de miscigenação da raça defendido por Gilberto Freire. Isso aqui a gente chegou a discutir bastante, né? Na última aula. E aí o Florestan Fernandes lança aí essas críticas, né? O Gilberto Freire, um do ladinho do outro aqui. Né? E aí nessa obra, que é uma obra de 1965, né, a integração do negro na sociedade de classes, o que ele vem discutindo? Ele propõe uma análise da integração do negro à ordem social competitiva emergente, abordando a sociedade de classes, o regime de assalariamento e o capitalismo desenvolvido. Então, Florestan Fernandes é um dos primeiros teóricos, os primeiros cientistas, né, da sociologia e da política, que vem fazer essa relação aí de raça e classe, né? O que hoje já tem várias pessoas pesquisando, discutindo sobre isso, principalmente a tríade raça, classe e gênero, né, que são as 3 principais formas de opressão nas sociedades ocidentais, e aqui no Brasil não é diferente, né, o que a gente chama de interseccionalidade. Né. Então não dá para falar só de racismo sem falar de capitalismo, né, falar de exploração capital, sem falar de exploração de gênero. Essas 3 elas estão interligadas. Né. E aí o Florestan Fernandes ele não fez a discussão de gênero, o que não era tão comum também, principalmente a partir de homens, na década de 60. Tinha algumas mulheres, né, Simone de Beauvoir, por exemplo, na França, mas aqui no Brasil é algo que estava se iniciando ainda, estava bem distante. Né? E aí falou de homem, também homem que ignorava isso, né? Então ele faz a relação aí de raça e classe, né, nesse livro. Então, e aí ele vem abordando também a universalização do trabalho livre
traz a concorrência insustentável do negro com o imigrante, né? Então ele faz essa discussão do embranquecimento da população a partir da vinda dos imigrantes europeus, né? E como que se deu esse processo de exclusão, que hoje a gente já tem uma discussão mais ampla, né? Mas até então era um pouco incipiente. E aí traz essa discussão do negro com toda a exclusão, né, da população negra após a abolição da escravatura, abolição entre aspas, claro. Então, para Florestan Fernandes, a dimensão do processo faz com que isso deixe de ser um problema do negro, passando um problema do país, questionando que destino pretendíamos para dar a nova ordem do país, né? Então o país se preocupou com uma outra estrutura econômica após a independência, após a abolição da escravatura, uma outra estrutura social, uma outra estrutura cultural também, mas não se preocupou com a questão da população negra, né? Então, o que ele traz aqui é que, ao abordar toda a questão racial que perpassa a nossa história, isso é tão importante como abordar a questão do problema do país, né? Então dá pra gente falar de uma coisa sem falar de outra. E aí, nessa nova sociedade de informação, de ascensão de uma burguesia empresarial, de uma nova estrutura social, uma nova estrutura econômica, qual é o lugar, uma nova estrutura política também, qual é o lugar do negro nessa nova sociedade de informação? Que espaços foram dados, que espaços foram conquistados, como que fica, né, como que ficou a população negra diante dessa nova estrutura? E qual seria a solução para uma realidade de desigualdade social e exclusão, né? Principalmente em questão da população negra. Essas são duas questões que ele levanta, né? E aí ele vai colocar aqui o ensino público é um grande caminho para que essa desigualdade social e essa exclusão que sempre foi delegada à população negra seja um caminho de superação, né, de toda essa exclusão. Então, Florestan Fernandes ele foi um grande defensor do ensino público, tanto que ele foi um dos responsáveis pela elaboração da parte de educação da Constituição Federal, né? Florestan Fernandes era constituinte na época, então ele teve uma grande participação aí. Foi Florestan Fernandes que inseriu a sociologia e a filosofia no ensino público. A sociologia e a filosofia são disciplinas muito instáveis, né, ao longo da história da educação brasileira. Em um momento foram colocadas, outro momento retiradas, então entra e sai. Entrou na década de 60, depois saiu na ditadura, depois voltou no final da década de 80, saiu com Fernando Henrique Cardoso, voltou com Lula, desde então está, né? Tiveram tentativas de se retirar no governo de Michel Temer, mas enfim, sempre esse vai e vem. Mas aí foi Florestan Fernandes que iniciou, certo? A inserção dessas duas disciplinas. Essa aqui é uma frase de Florestan Fernandes, né? Um povo educado não aceitaria as condições, tá errado aqui, gente, agora que eu fui ver, tá? Condição com M, foi uma digitação mesmo, então ignore, tô observando agora. Um povo educado não aceitaria as condições de miséria e desemprego como as que temos. Então ele colocava aqui, reafirmando, né, repetindo mesmo, pela via da educação que essas situações de desigualdade e exclusão poderiam ser superadas. Outra citação de Florestan Fernandes: ou os estudantes se identificam com o destino do seu povo, com eles sofrendo a mesma luta, ou se dissociam do seu povo. E nesse caso serão aliados daqueles que exploram o povo, né? Uma outra obra importante do Florestan Fernandes, eu citei lá no início, é a Revolução Burguesa no Brasil. Um pouquinho depois da outra obra que ele discute a questão racial, já na década de 70.
o Florestan Fernandes, ele foi aposentado compulsoriamente, dificuldade de falar essa palavra, mas de forma compulsória na ditadura militar, né? Ele tem uma origem, que é uma origem periférica mesmo, né? A mãe dele, se eu não me engano, era empregada doméstica, né? Então ele é de um período onde as populações pobres, periféricas, não tinham acesso à universidade, mas o Florestan Fernandes ele conseguiu conquistar esse espaço aí, né? E aí por isso que ele tem essa visão mais ampliada da questão de classe, da questão da via da educação como um elemento, né, de superação, de desigualdade, enfim, né? Então ele tem uma história que interfere na sua produção intelectual também, tá? Então, como eu falei, ele chegou a ser professor, se eu não me engano, acho que ele era professor da USP, mas aí, por conta de censura intelectual, ele foi aposentado na ditadura, certo? Mas continuou produzindo depois e se tornou também político, né, como deputado federal, como eu falei lá no início. Então ele escreveu essa obra, A Revolução Burguesa no Brasil, onde ele busca questionar como que surgiu a burguesia no Brasil. Então ele vai falar que no período pós-independência tiveram algumas modificações na nossa estrutura, né, econômica, na estrutura social. E aí tiveram dois grupos principais, né, que é a burguesia e a elite agrária. E aí os senhores de terra, aqui no segundo tópico, os senhores de terra, eles abandonaram a vida rural, né, essa elite agrária, e começaram a investir em atividades profissionais na cidade, transformando-se em uma burguesia empresarial. Florestan Fernandes é paulistano, né, então ele tinha essa realidade aí de São Paulo muito mais presente. Então quando ele está falando dessa burguesia empresarial, né, dessa elite agrária, é algo que é muito comum, né, no estado, na capital paulista também, né? Então a gente tem aí essa burguesia empresarial muito forte, né? São Paulo até hoje é o centro, né? O centro empresarial, o centro intelectual também, o centro burguês do país, né? E não é à toa, então ele vem fazendo essa observação, né? Então ele vai falar o quê? Que o conservadorismo e a elite, elas continuaram dominando no Brasil. Mesmo que a estrutura foi se modificando, mas foi uma estrutura que ela foi se modificando sempre para obedecer a essa elite econômica, né? Essa elite econômica e essa elite política, né? Então ele vai falar o quê? Não houve uma ruptura na estrutura social brasileira, né? Então ele vai falar, por exemplo, a independência do Brasil, a proclamação da República, a abolição da escravatura. Então ele vai falar que todas as grandes mudanças no país foram mudanças que elas foram somente para favorecer a uma elite dominante. Nenhuma dessas mudanças elas surgiram do povo, elas surgiram da base, né? Como a gente tem em vários países latino-americanos, a independência desses países elas ocorreram fruto de uma pressão popular. Aqui no Brasil não foi pressão popular. A independência ocorreu porque uma elite dominante ela tinha interesse nisso, né? Então vai falar que todas as revoluções do Brasil elas foram revoluções burguesas, né? Todas as grandes mudanças eram somente para favorecer uma elite empresarial, uma elite econômica, né? Então é nessa obra que ele vem fazendo esses apontamentos, né, e fazendo essas considerações. Certo, gente? Acho que eu fui um pouco rápido, talvez, né? Fui, né, meio que pontuando algumas coisas, mas se tiver alguma coisa aí que talvez tenha ficado em aberto, vocês podem comentar e questionar, tá bom? Fique à vontade aí para comentar qualquer coisa, tá bom? Beijo em todos, até a próxima.